Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo bacana para vocês. Agora a gente vai falar um pouco aí sobre o equilíbrio entre duas linguagens bem populares aí no mercado. A gente está falando de linguagens corporativas como o C Sharp e o Java, que são concorrentes diretos aí, tanto em ambientes, né, de empresariais quanto de desenvolvedores aí no mercado de trabalho. E qual que é a ideia desse vídeo? A ideia desse vídeo é eu trazer aí um pouco da familiaridade, né, entre as duas linguagens, a IDE que é utilizada. Então, eu tentei trazer aqui algumas estruturas que são bem semelhantes para vocês perceberem que a linguagem em si ela é bem parecida, né? E aí o que vai diferenciar de uma para outra são a questão das particularidades aí da IDE, dos pacotes que são aplicados, né? E o Java, né, por ser um ambiente aí que opera aí em cima de uma base open source, a gente tem possibilidades de publicações e uma diversidade de ambientes maior. Já o .NET é um universo Microsoft, né? Então remete aí a gente utilizar Azure e essas coisas aí que estão atreladas aí à Microsoft. Bom, então basicamente aqui eu tenho, coloquei lado a lado, né? A ideia é ter assim um pau a pau mesmo aí do que é um, do que é o outro, né? Então do meu lado direito aqui eu tenho a ideia IntelliJ, que é utilizada aí pela maioria dos desenvolvedores, né? Na versão Community aqui, é onde a gente vai mostrar para vocês a nossa estrutura aqui de uma aplicação console, né? Em Java. E também do meu lado esquerdo aqui temos o Visual Studio também na versão Community aí, com C Sharp também aí uma aplicação console application justamente para a gente mostrar aí a comparação entre as duas linguagens. Para quem trabalha com C Sharp ou com Java, vão perceber que são bem parecidos, então assim, às vezes você vai até achar que está programando na sua própria linguagem nativa. Então, para começar aqui de cara, eu elenquei algumas coisas de forma sequencial para a gente ir tratando e parecer que a gente está num ambiente e está no outro ao mesmo tempo. A parte de comentários, a parte de comentários é igual. Então, barra barra, a gente tem um comentário linear aí, né, tanto Java quanto .NET. Bom, aí a parte também de comentários por bloco, né? Eu tenho aqui a barra asterisco, também é o mesmo comando utilizado aí em Java e em .NET, né? Em .NET, quando eu falo .NET, eu estou falando especificamente do C Sharp. Então, por enquanto, a gente não tem nada de diferente. Seguindo um pouco mais para baixo, a gente tem aqui a área onde a gente vai colocar aqui as referências, né? Inclusão de pacote e tudo mais. Então, como eu dividi o meu projeto em duas pastinhas, uma entidade e uma chamada pasta, a mesma coisa eu fiz aqui no Java, só que o termo utilizado no Java é package, né? Então, no Java é feito através do import. Então, com o uso do import, eu estou dizendo que eu vou importar aí essa namespace chamada entidade, no caso aqui ele já seta direto ao cliente, e a namespace também aqui da a pasta, né, no caso aqui, ou a classe negócio. Então, ele é bem específico no que você vai importar. Já no C Sharp eu tenho aqui a mesma coisa, só que usando aqui a palavra reservada using, então eu tenho aqui a entidade e a pasta, então ele pega tipo abaixo todos os asteriscos aqui. Então ele é mais dinâmico, até porque também eu posso ter arquivos físicos em pastas diferentes, não necessariamente na mesma namespace. Agora o Java não, obrigatoriamente se eu tenho um negócio dentro da package pasta, ele não pode estar em outro lugar pela namespace. Aqui no caso do C Sharp, ele ainda inclui um Using System, que são é, a- a- as estruturas nativas, né? Java não precisa, ele já vem implícito isso. E já no .NET mais novo, Net 5, 6, 7, também já não tem isso. Inclusive, essa versão aqui eu estou utilizando o Full Framework 4.7 para trazer realmente a familiaridade aqui dos dois códigos, porque nas versões mais novas eles encurtaram esses caras aqui, então ficou um pouco mais clean. Quando eu crio um código, né, um console application em C Sharp, ele cria para mim aqui uma classe chamada program CS, né, onde eu vou ter aí basicamente o meu método principal, que é o método main. Então eu tenho meu método main, que é um public static void main, e com o parâmetro, né, no caso aqui, um array de argumentos.
A mesma coisa é feito no Java, né? Então eu tenho a minha classe, né? Minha classe program. Inclusive eu posso até aqui colocar também como public. Opa, para ficar igual. E abaixo eu tenho aqui a mesma coisa, o public static void main string, né? No caso aqui é o string com S maiúsculo, mas é a mesma coisa, é uma array de argumentos. Então esse bloco é exatamente igual em C Sharp e Java. Vocês viram que em C Sharp aqui ele especifica a namespace em cima, né? Já no Java não precisa, porque ele entende que já está abaixo aí do package correspondente. Então, em Java eu criei propositalmente aqui uma classe de Java chamada Program.cs também para ficar igual, mas ele cria com o nome de main. Com relação aos tipos, né, os tipos nativos, primitivos, né, então eu coloquei alguns aqui também para a gente olhar. Eu tenho aqui o int, o double e o booleano, no caso do C Sharp é o bool. E a mesma coisa também em Java, int, double e boolean no caso do Java. E os outros tipos também são primitivos, são iguais. Então a gente tem também aí outros tipos que compõem aí o leque de tipos primitivos. Para exibir uma informação no terminal, no Java eu uso system.out.println, né? E já no C Sharp é o console.writeLine. Ambos comandos eles se comportam da mesma forma. Então a diferença é só mesmo cada um usa uma palavra reservada diferente, mas o comportamento é o mesmo. Tanto é que se eu tirar o line, ele vai escrever grudando as linhas, e mesma coisa aqui no Java, se eu tirar o ln correspondente ao line, ele vai também escrever tudo na mesma linha. Estrutura de condição. Estrutura de condição em C Sharp e em Java exatamente igual, né? Então estou comparando a idade, maior de 18, exibindo maior de 18, caso contrário, de menor, né? Se for menor. E a mesma coisa aqui no C Sharp. Então, se for maior de 18, no caso seria maior ou igual, né? Aqui a gente está considerando só o 19, mas tudo bem. E a estrutura também é exatamente igual. Estrutura de repetição, então eu coloquei duas aqui também para exemplificar. É também exatamente igual. Então a gente tem aqui um for convencional, declarando um inteiro, começando de zero. Enquanto for menor que 3, incrementa de 1 em 1. O i++ é o correspondente também em C Sharp e Java. E o print line aqui, mesma coisa, né, que é o write line. Um outro exemplo de estrutura de repetição tem o while, né? É a mesma coisa, o while enquanto o peso for maior que 20, enquanto for maior que 20 eu escrevo o emagrecimento e eu decremento com menos menos aqui, e o peso, lembrando que eu declarei ele com 30,8. E aqui também 30,8. Bom, então, de cara vocês já perceberam que a gente tem tipos primitivos em comuns, estrutura de lógica em comum e estrutura de repetição em comum. É lógico que tem outros comandos que são específicos da linguagem, então a gente pode trabalhar depois em um outro momento comparando esse tipo de linguagem, mas a ideia é tentar trazer o que são mais próximos aqui de um para o outro. Bom, aí falando agora um pouco de objeto, né? Eu criei aqui uma entidade chamada cliente. Então, basicamente, eu tenho somente uma property, né, uma propriedade chamada nome. Então, aqui a gente já identifica algumas diferenças, né? Como, por exemplo, no .NET, né, no C Sharp, no começo ele era bem parecido com Java, depois eles encurtaram, né, a parte do getSet, que é onde a gente faz seta o dado na variável e consome, né? Então hoje está mais simples, mas nada impede você fazer igual é feito no Java, onde eu tenho uma variável privada e eu tenho um método que seta e um método que na verdade um que consome e um que seta o valor da propriedade. E o construtor também, geralmente, se eu não declaro, é vazio. E se eu declaro, aí no caso aqui, eu estou exigindo que o meu construtor receba um nome como parâmetro. No Java também ele é tratado da mesma forma, então eu tenho aqui o meu cliente, lembrando que aqui eu preciso fazer aqui a inclusão do package, né, da namespace, entidade.
Bom, aí é a mesma coisa que no Java, né? Então tem um construtor aqui, então obrigatoriamente eu estou setando aqui no na minha variável privada um valor e aí depois eu uso o get nome para poder consultar esse dado. Se eu quiser setar manualmente também eu tenho esse método aqui que é feito também se caso eu não tiver um construtor com parâmetros. Tem um construtor vazio, eu preciso setar manualmente aí o meu nome. Acaba que você escreve um pouco mais de código dessa forma, já em C Sharp é um pouco mais simplista, mais fácil. Dando sequência aqui, eu criei uma pasta para representar uma camada aí de negócio, né, de application, de o que for, né, o nome que você quiser dar. Eu criei uma interface, eu vou estabelecer o contrato, né, entre as duas pontas. Então a gente tem aqui a questão do package, né, setando como se fosse a namespace, né, que tem no C Sharp, e a importação aqui, no caso, a mesma coisa do C Sharp no Java também, através do import. A declaração é a mesma coisa, então public interface, né? Mesma coisa de cá, de cá. E eu tenho também aqui um contrato chamado falar, que ele recebe como parâmetro um objeto cliente, aqui também um objeto cliente. Então aqui basicamente está igual a questão de interface. A parte de uma classe de negócio, né, que vai implementar a interface, então .NET eu só coloco um C Sharp, né, eu só coloco dois pontos e o nome da interface. Obrigatoriamente ele acusa aqui para eu implementar o método falar. Mesma coisa em Java, né? Só que em vez de dois pontos eu uso implements, que é uma palavra reservada, e aí de fato ele também obriga que eu faça a implementação do método falar. Eu recebo como parâmetro um cliente, e aqui a mesma coisa, o writeLine e o println dando, escrevendo aí, falando, né? E aí eu usando o get nome para capturar o nome do cliente, e aqui já no C Sharp eu já posso setar o nome da propriedade direto, que ela é uma propriedade pública, beleza? Dando sequência aqui então, na parte do programa, onde que eu faço essa informação, eu faço lá, crio uma instância do meu cliente, passando com o parâmetro João, a mesma coisa em C Sharp. Eu crio uma instância do meu negócio, também é feito. E aqui eu coloco a chamada do método falar, e aqui a mesma coisa, chamada do método falar, passando no cliente como parâmetro. E aí, no caso do C Sharp, eu preciso pôr um break aqui no final, para o console não sair fora. Já no Java, ele aparece aqui embaixo, né? Já no terminal. Falando um pouco de IDE, então a IDE basicamente é bem parecida uma com a outra. Eu tenho minha barra de navegação aqui dos arquivos, né? Igual eu tenho aqui no C Sharp, que é chamado de Solution Explorer. Tem a navegação por aba e as palavras tudo reservadas, coloridas, né? A mesma coisa aqui no C Sharp, também navegação por aba. Tem a minha seção aqui em cima também de atalhos, né? Onde que eu tenho aqui salvar, a parte de debugar. Então o Java, ali na ideia do Java, o debugar fica separado do startar. Então aqui se eu der um start e colocar um breakpoint, ele vai parar. Aqui no Java, se eu mandar rodar aqui, ele não para, a não ser que eu clique aqui no debug, né? E aí funciona da mesma forma. Ele já vai linha a linha. E tem algumas coisas que é específica do Java também. Então, por exemplo, quando eu venho em entidade, eu tenho alguns atalhos aqui que ajudam a gerar algumas coisas em scaffold, né? Conforme você vai preenchendo. E no .NET também eu tenho a mesma coisa, usando o control ponto, né? Que é um atalho também que ajude, que facilita aí o preenchimento de algumas coisas. Por exemplo, a criação de propriedade, eu coloco o prop, tab, né? E já gera. A mesma coisa ali em Java. Se eu crio aqui uma propriedade nova, private int idade. E você viu que ele ficou meio apagadinho, ele já sugere aqui, ó, lá, adicionar no consultor esse cara? Sim, eu quero adicionar no consultor. Aí ele dá aqui, falando assim, ó, vamos refatorar esse código e adicionar no consultor. Ainda tem mais alguma coisa aqui que pode ser feita. O que pode ser feito? Vamos adicionar aqui, criar o get e o setter. Aí ele vem e já cria para mim, o get e o set. Então, cada um tem aí seus atalhos que facilitam aí a vida no dia a dia, né? E aí depois entra o que eu falei, aí entra as particularidades, né, dos pacotes, a forma como ele é tratado na web, né? Então,
aí já começa a ficar um pouco diferente, porque em C Sharp você tem templates, né, que tratam a parte de web de forma diferente, então ele induz aí você usar Blazor, Razor, ASP.NET MVC e tal, então já é uma estrutura totalmente apartada. E Java, ele também remete a você utilizar outras estruturas, se não me engano tem o Kotlin e outras coisas aí que já não é muito da minha área, então eu preciso me adentrar para poder passar para vocês. Mas basicamente é isso, pessoal. Então eu vou executar aqui, né, esse código em Java para vocês verificarem. Deixa eu só ajustar aqui o que ele está reclamando, né, que ele mexeu. Então aqui ele já sai fazendo tipo um rename geral, né, um refactor no caso, né. Como eu mudei lá, eu voltei no caso. Rodei. Ele tem minha área aqui de processamento. Pum, já fez tudo. Então ele colocou lá, opa, ele aproveitou um texto errado aqui. Estou em Java. Estou em Java. Vamos de novo. Beleza. Então, só recapitulando, estou em Java, sou de menor, contador aqui na iteração, né? Na primeira iteração. Depois tem a outra iteração aqui de emagrecimento e o objeto aqui falando João. Agora vamos rodar aqui em C Sharp. Ele até tem um terminal aqui, mas ele abre um outro, um terceiro, que também surte o mesmo resultado. Estou em C Sharp, de menor, contador, tal, falando João. Então, basicamente é isso. Beleza? Então é isso, pessoal. A ideia realmente desse vídeo é a gente trazer aí, para quem não tem noção nenhuma, não conhece Java, ou vice-versa, não conhece .NET, C Sharp especificamente, né? Ter uma ideia aí de que as linguagens são bem parecidas. Também se assemelha bastante a JavaScript, algumas sintaxes, então estão tudo bem aí conectadas, né? Exceto as outras linguagens aí e frameworks de front-end, que aí já foge bastante. Mas a parte de ambientes corporativos aí, Node também você vai achar que é bem parecido, que trabalha em cima do JavaScript e tal. Você vai encontrar muitas coisas em comum e isso ajuda no seu aprendizado. Se você quiser se tornar um profissional flex aí para atuar em ambas linguagens, esse é o caminho iniciar aí do básico, né, da estrutura base, tipos primitivos, repetição, métodos, injeção de dependência, e tudo mais, e por aí você vai caminhando aí paralelo com as duas, e depois fica fácil para você plugar os packages e os pacotes aí da vida. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você está curtindo aí nosso canal, a gente tem bastante conteúdo aí, já passamos da casa aí dos 100 vídeos aí. Espero que você consiga assimilar aí um pouco aí do que a gente passa para vocês. A ideia é a gente está abordando aí alguns conceitos aí de forma mais popular aí, mais direta, né? E se você realmente de fato está curtindo, dá aquele like pra gente, se inscreve, ajuda aí a contribuir para que o canal cresça cada vez mais e eu traga aí mais conteúdo para vocês aí, para trazer aí o aprendizado aí no dia a dia, na rotina corporativa de vocês, beleza? Valeu, pessoal, até mais.